Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá, minha gente. É com muita alegria que estamos aqui para conversar sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o item de estudo, o divórcio. Faremos aqui então uma pequena leitura. Replicaram-lhe os fariseus: Mas então, por que Moisés ordenou que se desse a uma mulher carta de desquite, repudiando-a? Respondeu-lhes Jesus: Em razão da dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim no princípio. Isso está em Mateus, no capítulo 19, versículo de 3 a 9. O divórcio é uma lei humana que objetiva separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que não se considerou a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria instituição religiosa seria forçada a considerar como prevaricadores os seus chefes, que com a sua própria autoridade e em nome da religião têm em mais de uma circunstância indicado o divórcio. Dupla prevaricação, então, já que foi praticada com interesses puramente materiais e não para satisfazer a lei do amor. Mas nem mesmo Cristo consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, em razão da dureza de seus corações, Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isto significa que desde os tempos de Moisés, não sendo o afeto mútuo o único objetivo do casamento, a separação poderia se tornar necessária. Entretanto, ele acrescenta, não foi assim desde o início. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões embasadas na simpatia mútua e não sobre a vaidade ou a ambição não davam motivo ao repúdio. Ele foi ainda mais longe ao abordar o caso no qual o repúdio pode verificar-se, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina o afeto sincero. Ele proíbe a verdade ao homem de esposar a mulher repudiada, mas é preciso observar os costumes e o caráter dos homens daquele tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia o apedrejamento. Querendo abolir um costume bárbaro, era preciso, ao menos, estabelecer uma penalidade, e ele a encontra no agravo decorrente da proibição de um segundo casamento. Era, de qualquer forma, uma lei civil substituindo uma outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, deveriam passar pela prova do tempo. Bem, amigos, comentando sobre o nosso texto, o divórcio é o rompimento, a dissolução legal e definitiva do vínculo de casamento, que permite às partes a oportunidade de um novo matrimônio. Historicamente, o divórcio está presente na sociedade há um longo tempo. Os povos da antiguidade já se utilizavam dessa prática quando as uniões matrimoniais não iam bem.
Tanto na Índia, na Grécia e também na China antiga, essa recomendação existia. Aqui ressaltamos, a título de ilustração, uma situação muito curiosa aplicada na China antiga. O marido só podia devolver a esposa aos pais se houvesse argumento justo, pois se a alegação do esposo não fosse robusta, justa e aceita, esse receberia 8 chicotadas. Seguindo o nosso texto, observamos que Jesus, de certa maneira, confirmou as palavras de Moisés, de que quando não há mais condições para a manutenção das relações matrimoniais, por questões de afinidade e incompatibilidade em vários ângulos dessa relação, a prática do divórcio era necessária. O Espiritismo não fomenta, não estimula a ação do divórcio, mas não é contra essa prática quando ela se faz necessária. E Kardec, na sua racionalidade, nos adverte que é preciso haver prevenção, cautela, para que essa relação conflituosa não desague num mal maior e se torne mais grave ainda. Mas o divórcio deve ser sempre a última medida após se tentar a manutenção dessa união. Dessa forma, se a situação entre o casal vai definhando em embates e contendas, antes que se torne hostil, é preciso que a separação se estabeleça. É isso um bem para todos. É preciso que, antes de se verificar essa necessidade, observar se o que está prejudicando a relação tem base apenas no egoísmo e no nosso orgulho, e pode ser sanado, restabelecido, e o que é imprescindível, renovado pelo respeito e pelo amor. Se assim for feito e se chegar à conclusão de que esses dois fatores não mais existem, não adianta perseverar com algo que não preencha mais nossos corações e nossas vidas. É importante que se verifique a inevitável separação e o que é mais valioso ainda na separação, optar pelo respeito, pela atenção de um em relação ao outro. Como nos assevera Kardec, o adultério, o desrespeito, não existe onde reina o afeto mútuo sincero. Consequentemente, preservar as uniões é de extrema valia. Aprender a contornar o conflito, a compreender a situação do outro, semeando sempre com muito empenho o amor. Mas se tudo isso não for suficiente, a lei divina não está aí mais presente nessa união. Fazer a desconexão, a separação passa a ser apenas um detalhe. Portanto, que se faça sempre o melhor para ambos. Assim seja e assim será.